Sejam muito bem-vindos, vocês que acompanham a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. Estamos nos aproximando do Dia das Mães e será o primeiro da história recente em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. A data não terá o tradicional almoço de domingo. E, aliás, como andam as intenções de presentes? Essa é uma preocupação para muitas empresas, especialmente as de cosméticos. Conversamos hoje com Roberto Marques, CEO da Natura. Oi, Roberto, tudo bem? Um prazer receber você aqui no CNN Líderes. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Raquel. É um prazer estar com vocês e com seus ouvintes e telespectadores. Roberto, conta um pouco para quem está nos assistindo como é que tem sido o impacto da pandemia do novo coronavírus nas vendas da Natura e como é que está a sua expectativa para o Dia das Mães. Primeiro, Raquel, é importante a gente falar de Natura &Co, que é hoje um grupo que obviamente começou no Brasil, mas hoje tem uma presença em mais de 100 países. E uma presença importante, obviamente, com a marca Natura, presença de uma marca aí super emblemática no Brasil, com um trabalho super bonito. Mas agora também fazendo parte do grupo Avon, também tem uma presença importante no Brasil e uma presença em várias regiões do mundo. E a marca The Body Shop e a marca Aesop. Então, são 4 marcas importantes, uma presença aí relevante em 100 países, trabalhando aí com mais de 6 milhões de consultoras e revendedoras pelo mundo, com mais de 3.200 lojas. Então, obviamente, essa é uma crise sem precedentes, uma crise que atingiu aí mais de 170 países. Última listagem aí de países atingidos. Então, obviamente, tem um impacto importante. A gente está aprendendo a lidar com essa crise. E, mais importante, definindo muito claramente as nossas prioridades. Desde o começo, Raquel, a gente definiu muito claramente como grupo, primeira prioridade de cuidar das pessoas, cuidar dos nossos colaboradores, cuidar da nossa rede aí de representantes, das pessoas que trabalham em lojas, todos. Obviamente, impactados aí, muitos trabalhando em casa. Muito rapidamente a gente aderiu aí ao isolamento social, como tocou. Muitas das lojas fechadas no mundo todo por causa desse isolamento social. Então, o negócio tendo que se reinventar de alguma maneira através da utilização de plataformas digitais e de e-commerce. A gente tem visto um crescimento importante dessas plataformas no sentido de viabilizar ainda com que as consultoras, representantes possam se manter ativas. Isso é uma coisa muito bacana que a gente está percebendo e vendo isso acontecer em vários países do mundo. E o Brasil, com certeza, é um deles. Certo, Roberto, mas pontuando a pergunta que eu tinha feito anteriormente, como é que foi o impacto nas vendas, apesar de todo esse esforço? Vocês estão registrando queda nas vendas e como é que está a sua expectativa para o Dia das Mães aí, que é uma data tão importante para o setor? Estamos sendo impactados, não tem uma dúvida disso. Todas as empresas do mundo, e por isso que eu digo a nível mundial, a gente começou a ver de uma maneira mais forte o impacto na Ásia, que já vem se recuperando. Depois vimos um impacto na Europa, que também dentro desse processo começa um processo de recuperação mais gradual. E agora, de uma maneira mais forte, estamos vendo isso tanto nos Estados Unidos como na América Latina. Então, é um processo que a gente vem acompanhando. E esse vírus não discrimina nem países, nem raça, e atinge a todos de uma maneira muito significativa. E os negócios estão sendo impactados. Hoje, por exemplo, de manhã, os Estados Unidos reportou que é o maior mercado do mundo, uma queda no produto interno bruto de 4,8% no primeiro trimestre. Então, a gente vai ver, sim, quedas expressivas no mundo todo, em todos os negócios, uns mais, outros menos.
E a Natura Co. Também sendo impactada. Felizmente, a gente tem produtos essenciais no nosso portfólio e a gente rapidamente conseguiu redirecionar a produção e manufatura para isso. Nós aumentamos mais de 30% mundialmente a nossa capacidade de produção de itens essenciais, sabonete, álcool gel, hidratantes, que são produtos hoje com alta demanda, então a gente conseguiu rapidamente fazer essa adaptação e temos conseguido, como eu falei, através de outras plataformas e meios de venda, viabilizar ainda a circularidade da economia. Mas há sim um impacto, Raquel, não há nenhuma dúvida disso. E eu iria até mais, eu acho que esse impacto já é sentido no primeiro trimestre e eu acho que vai ser sentido ainda mais no segundo trimestre. As nossas projeções e o que a gente tem acompanhado no mundo todo é que o segundo trimestre, projeções aí de vários órgãos, governo, consultorias, bancos, é que o segundo trimestre deve ser o trimestre mais crítico de impacto com relação aos negócios. E aí nós fazemos uma projeção de uma recuperação gradual a partir do terceiro e quarto trimestre. Mas não vai ser também uma recuperação que muitos chamavam de curva V. Nós não acreditamos que vai ser um voltar a acender a luz ao que existia antes da crise. A gente acredita que todos os cuidados com proteção de saúde, capacidade da própria saúde hospitalar, de poder atender aí os casos, a recuperação vai ser com muita cautela e com muito monitoramento. Então, é dentro desse cenário que a gente tem trabalhado. Certo. Roberto, aqui no Brasil, falando especificamente da Operação Brasileira, o Dia das Mães ainda é uma data muito importante, né? Qual é a relevância dessa data nas operações da Natura aqui? E se você acha que é uma data aí que ficou muito comprometida ou se esses outros canais conseguiram compensar, como é que tá? Então, você tem razão, o Dia das Mães é uma data muito importante, principalmente para a Natura. A gente tem confiança, o time tem feito um trabalho brilhante de alguma maneira. Nós lançamos, na verdade, a Natura Brasil, a campanha da Dia das Mães, de uma maneira inusitada, através de uma live com a Ivete Sangalo, com participação pela primeira vez de gravação de colaboradores, de consultoras participando dessa campanha, e ficou realmente um projeto muito bonito. Então, a gente, obviamente, tem trabalhado e encontrado formas novas, até dessa própria divulgação da campanha de gerações, de uma maneira inusitada. E acho que um resultado, um produto final, um resultado lindo, que acho que as pessoas que já assistiram e que passaram feedback ficaram encantados até com o sucesso e com um lado realmente bastante individual da própria campanha. Então, assim, a gente tem encontrado maneiras de mitigar um pouco essa situação, obviamente, de isolamento. Agora, que vai haver um impacto, que obviamente vai ter um impacto comparado ao ano passado, ao Dia das Mães, uma situação normal de mercado, isso com certeza, Raquel. O que o time tem feito e todos nós temos feito é como a gente consegue diminuir esse impacto. E dentro disso a gente tem aprendido coisas novas, essa nossa rede de consultoras e revendedoras tem essa capilaridade, que é uma coisa impressionante de ver, e nesses momentos de crise, como são, na maioria, empreendedoras, elas encontram maneiras super criativas, inclusive de entrega de produtos para os seus clientes, para os seus consumidores, deixando na porta da casa delas, trabalhando agora através de digitais, ou seja, o catálogo, que antes era um catálogo só de papel, as pessoas lembram, agora existe o catálogo entregue pelo WhatsApp. Elas conseguem colocar a ordem através do Instagram, elas têm páginas delas no Facebook. Então, com isso, o comércio eletrônico, o e-commerce tem crescido exponencialmente para a gente. Tem visto aí no mundo todo, e o Brasil não é exceção, crescimentos de 300%, 400% em comércios através de e-commerce. E com isso é a maneira que a gente vem encontrando, bastante criativa, para poder minimizar esse impacto do isolamento social.
Você antecipou um pouquinho da minha próxima pergunta, Roberto, mas vou te pedir para detalhar. As consultoras ainda são muito importantes dentro da Natura, dentro da Avon. Você disse que aí elas agora, porque sempre foi muito um trabalho porta a porta, né? Eu me lembro da minha mãe em casa recebendo as consultoras da Natura e sempre foi aquela conversa ali entre as duas, né, que viabilizava a compra. Como é que as consultoras estão trabalhando nessa época de pandemia? Você mencionou o Instagram, WhatsApp. Você pode explicar um pouquinho melhor? Claro. E isso é uma coisa que a gente sempre tem muito entusiasmo quando a gente fala de venda direta, porque a venda direta sempre foi venda por relações. Só que no passado eram relações que aconteciam sempre no ambiente offline, que é o ambiente físico que você está se referindo, porta a porta, esse contato mais direto, e que já há algum tempo, e a Natura, na verdade, vem liderando esse processo dentro da modernização, que a gente chama de venda direta para uma venda de relação, ou que a gente gosta de chamar de social selling, as consultoras já migraram, já vêm migrando cada vez mais para o uso de plataformas digitais, para facilitar essa operação. Inclusive, a produtividade delas aumenta muito, Raquel, porque elas não ficam só limitadas no espaço físico. Obviamente, quando você é uma consultora, você tem que vender só através do espaço físico, você tem a geografia que acaba sendo o seu limitante. Quando você passa a trabalhar através de plataformas digitais, como Instagram, Facebook, WhatsApp, você amplia muito a possibilidade dessas consultoras e revendedoras de poderem ampliar o seu público-alvo. Isso já vinha acontecendo na Natura, a gente já tinha uma adoção incrivelmente alta das consultoras, uso de plataformas digitais no Brasil e na América Latina. Uma das razões que a gente sempre foi muito entusiasta da aquisição da Avon foi poder, com a Avon, maximizar ainda mais essa migração, vamos dizer, de uma venda mais tradicional de porta a porta, porque a gente chama venda por relação ao social selling. E o que está acontecendo, que é um pouco o que a gente chama um benefício, se é que a gente pode dizer, de uma coisa que é extremamente dolorosa e custosa para o mundo e para a sociedade, custo de vidas humanas, mas essa aceleração da integração da Avon com a Natura e da adoção dessas plataformas digitais é uma coisa que a gente acredita que, em vez de a gente ter, talvez, programado acontecer isso em 3, 4 anos, isso está acontecendo num período muito mais curto. Você mencionou que o comércio online aí está crescendo em ritmo de 300%, mas a gente sabe que no varejo, de uma forma geral, ele ainda tinha uma participação muito pequena. O quanto que o comércio online já está representando das vendas aí de Natura, Avon, das demais marcas? Ele já está aí com uma participação no todo expressiva ou ainda não? Você tem razão, Raquel. A base ainda era uma base relativamente pequena, mas a gente tem visto esse crescimento acontecendo de maneira significativa. De novo, como eu falei, a gente não tem ainda, pelo menos no curto prazo, a expectativa é que isso compense totalmente o que acontecia do ponto de vista de receita e vendas antes da crise. Mas é com entusiasmo que a gente vê como isso tem evoluído, como os negócios têm respondido. E eu vou mais além, não é só com relação à venda por relações ou social selling. A gente vê isso também nos nossos negócios de lojas, onde tanto a Body Shop quanto a Aesop, hoje operando aí com 80%, 90% das suas lojas fechadas, o comércio eletrônico, o e-commerce crescendo muito. O que isso também mostra, que é uma coisa muito importante dentro desses aprendizados de todos nós, o mundo todo, sociedade, empresas, aprendendo muito com essa crise. A importância de você ter marcas fortes, a importância de você ter marcas que o consumidor confie, ele confie com relação aos próprios mecanismos como as empresas trabalham, a credibilidade das empresas, a reputação das empresas e as marcas nesse momento acabam tendo um papel até maior do que existiam antes da crise.
Roberto, você mencionou que a pandemia acelerou a integração entre Natura e Avon, um negócio concluído em janeiro deste ano. Pode explicar um pouco melhor por que a pandemia acelerou essa integração? Então, Raquel, ótima pergunta. Em alguns aspectos. O primeiro, obviamente, felizmente nós fizemos a conclusão dessa operação em janeiro. Imagine você se estivéssemos fazendo essa conclusão dessa operação em março, ou no meio dessa pandemia, seria muito mais complicado. O fato de que a gente conseguiu acelerar essa operação e a conclusão do negócio em janeiro fez com que a gente já tivesse todos os times definidos, os times de liderança, as organizações já estabelecidas, o que aí fez com que, de uma hora para outra, eles tivessem que trabalhar juntos de uma maneira muito mais eficiente. Então, um exemplo, a gente já tinha, eventualmente, nos planos futuros, começar a utilizar, por exemplo, a capacidade industrial de Avon para produzir alguns produtos da Natura. Isso acelerou, porque a Avon já existia um produto no seu portfólio, um álcool gel, e agora também nós estamos produzindo com a marca Natura. Então, isso é um exemplo de que a integração foi acelerada em virtude da necessidade, então, de demanda de produtos específicos, produtos essenciais, e a gente utilizando agora a capacidade instalada, tanto de Natura quanto de Avon. O outro aspecto de aceleração dessa integração é exatamente o fator que a gente vem conversando da venda por relação ao social selling. Uma coisa que a Natura já estava mais avançada, nós tínhamos, obviamente, os planos fazer com que isso também fosse acelerado, crescesse dentro da Avon, e a gente vê que isso já está acontecendo também, até pela própria necessidade da representante, da revendedora, de poder se utilizar dessas ferramentas para que ela possa se manter ativa e que possa continuar aí nessa circularidade da economia. Então, a gente vê aspectos muito concretos de aceleração dessa integração. Algumas fábricas da Natura foram adaptadas para produzir aí mais sabonete, álcool gel, itens que estão sendo muito demandados durante a pandemia. Mas você pode explicar exatamente como é que isso ocorre, como é que uma fábrica é adaptada para fazer esses produtos? Eu queria entender se esses produtos eles são vendidos, se parte deles é doado, como é que eles chegam no mercado, para onde que eles estão indo? Queria aqui agradecer muito as nossas equipes de manufatura, de distribuição, que são um pouco os nossos heróis nesse momento. Muitos das nossas equipes estão trabalhando de casa, seguindo as orientações, mas porque nós temos produtos aí essenciais, importantes nesse momento, a gente vem mantendo as operações e essas pessoas continuam trabalhando. Obviamente, a gente colocou aí todos os procedimentos de segurança para a proteção deles, de saúde, até com baixa de produtividade, nós caímos a produtividade das fábricas para exatamente respeitar esses aspectos de proteção. Mas a conversão foi no sentido de priorizar produtos, como você mesmo colocou, sabonete, gel, álcool gel, hidratantes, que são produtos de alta demanda, convertendo produção e aumentando a produção desses itens nas nossas fábricas. Nós aumentamos em mais de 30% a capacidade desses produtos, porque, obviamente, em contrapartida, existem produtos com menos demanda em função dessa crise. Então, essa mudança, que não é simples, foi feita com muita agilidade, trabalho muito bem feito pela nossa área de manufatura, pela nossa área de suprimentos, pela área de distribuição, no sentido de poder atender essa demanda mais crescente desses produtos essenciais. E a gente continua fazendo isso nos dois pilares que você falou, Raquel, tanto na parte comercial, de poder vender esses produtos, ir aí a demanda das consultoras, das revendedoras, mas também em doação. A gente acredita que tem um papel importantíssimo a cumprir dentro dessa crise, trabalhando com as autoridades de saúde locais, com os governos, em todos os países. E a gente já, como Natura &Co, já teve um compromisso de doação de 10 milhões de unidades. 10 milhões de unidades até agora, e vamos continuar fazendo isso
no sentido de cumprir também uma coisa importantíssima, não só que é cuidar dos nossos colaboradores da rede, mas cuidar também das comunidades, da sociedade, onde a gente tem o privilégio de poder estar operando. Roberto, a gente percebe que uma parte da Natura não parou, né? Principalmente essa voltada aos produtos essenciais, mas tem aí uma outra parte que deve ter dado uma desacelerada, principalmente em lojas. A Body Shop tem muitas lojas. Conta pra gente um pouco como é que estão os preparativos para a retomada das vendas no pós-pandemia. A retomada no escritório, na fábrica, na loja, com a consultora. Como é que vocês estão se preparando? Então, Raquel, ótima pergunta, porque a gente tem visto essas fases, esses processos que estão acontecendo no mundo todo. Então, a vantagem agora de Natura &Co ser um grupo mundial é que a gente já vem operando em países que já existe essa retomada. Então, as lojas já estão abertas, então Coreia do Sul, Hong Kong, na própria China. Então, a gente começa a ver essa retomada. E estamos agora já planejando isso na Europa, nos Estados Unidos, alguns estados já começam também a trabalhar uma retomada e a gente acredita que na América Latina, no Brasil, já existem aí planos também disso acontecer. Em todos eles, o que a gente tem visto como um traço comum é uma retomada gradual, com muito cuidado, onde a gente estabeleça princípios muito claros, de manter aí um distanciamento mínimo, como trabalhar a própria higienização das lojas, dos escritórios, continuando a reforçar que, se possível, as pessoas continuem trabalhando de casa, se possível, porque, obviamente, todo mundo está aprendendo a trabalhar de uma maneira melhor e mais através de instrumentos virtuais, como o que nós estamos conversando agora. Então, isso são, acho que, mudanças, Raquel, que vão ser profundas e mudanças que vão mudar o hábito do próprio consumidor, mudar o hábito de como a sociedade vai trabalhar. A gente, inclusive, vê isso como também uma oportunidade de pensar o mundo aí pós-crise de uma maneira mais sustentável, sabe? A parte de sustentabilidade é um item super importante dentro dos valores, dentro do que a gente acredita como Natura e Natura &Co. E a gente vê isso como uma oportunidade. Queremos nos inserir dentro dessa conversa, dentro desse diálogo com a sociedade, com os governos, com a iniciativa privada. E como a gente pode pensar essa sociedade saindo da crise de uma maneira mais sustentável. Eu acho que temos uma oportunidade única para abraçar isso e tratar isso com seriedade. Quais os hábitos do consumidor que vocês apostam que devem mudar com essa pandemia? Vocês estão preparando algum tipo de lançamento específico, algum produto que não tinha em catálogo e agora tem? Como é que está esse preparativo? Raquel, é exatamente isso. A gente tem monitorado e tem feito pesquisas, de novo, o fato de termos uma empresa que é direto com o consumidor, a gente chega a quase 200 milhões de consumidores no mundo todo diariamente. Então, pense nessa capilaridade, nessa oportunidade que a gente tem de ter esse feedback dos consumidores, de poder entendê-los de uma maneira quase que real-time. Então, o que a gente tem começado a perceber é, obviamente, uma mudança, e eu acho que isso vai ser uma mudança com um impacto mais definitivo, do consumidor ter muito mais consciência da importância da higiene pessoal, de lavar a mão, ter esse cuidado com relação à higiene, de uma maneira geral. Então, tem algumas mudanças que a gente acredita de hábitos que vão ser mais permanentes. Prestar atenção nessas coisas, prestar atenção em como se relacionar, né? Quando ter que sair de casa. A gente tem visto, mesmo nos países que já voltaram, então, vamos dizer, já no pós-crise, ainda há uma queda de tráfego, né, no geral. Então, as pessoas têm saído menos. As pessoas têm, de alguma maneira, pensado um pouco mais quando sair, quando ir numa loja, quando ir num shopping, quando ir num restaurante, mantendo aí o distanciamento o máximo possível. Então, eu acho que vão ter repercussões e que vão, sim, como você coloca,
ter implicações de como a gente pensa no portfólio da Natura &Co, tipos de produtos, né, a gente tem que desenvolver. A gente olha também uma oportunidade grande, que acho que as pessoas estão conhecendo melhor, né? A Natura sempre prezou muito nesse conceito do bem-estar bem. Você tem que se cuidar, a sua autoestima, pensar no outro e pensar no todo. Essa coisa das pessoas estarem muito em casa, com suas famílias, etc., estão levando as pessoas a se perguntarem muito com relação ao bem-estar delas, das suas famílias, etc. Então, a gente já tem aí um aplicativo de meditação na Natura e a gente acredita que vai haver uma oportunidade, sim, de trabalhar outros itens, outros produtos mais diretamente relacionados a esse conceito de bem-estar. Uma coisa que a gente também acredita que vai ter uma mudança, uma conscientização maior do consumidor com relação a esse tipo de produto, a esse tipo de consciência. Roberto, a Natura sempre teve um relacionamento muito próximo com a mulher. E nessa época de isolamento social, a gente sabe que, infelizmente, está crescendo a violência doméstica. Como é que vocês estão apoiando aí a sua consumidora? Vocês estão fazendo alguma iniciativa nessa linha? Então, Raquel, é um assunto absolutamente fundamental para nós. A gente vê exatamente isso, um aumento em relação à violência doméstica significativo. Países, mais de 20%, 30% de casos oficiais, né? Porque a gente sabe que muitos casos são não oficiais e não reportados. Esse é uma decorrência infeliz do isolamento social, porque essas mulheres acabam ficando reféns nas suas casas da violência doméstica. Então, o que nós estamos fazendo? Através do Instituto Avon, que é quem, na verdade, lidera essa causa, em nome do grupo, nós já nos comprometemos com mais de $1 milhão para órgãos locais que trabalham mais próximos dessas mulheres, para que a gente possa ajudar aí na quebra desse ciclo muito perverso. E, ao mesmo tempo, pela primeira vez, as 4 marcas do grupo se uniram numa campanha, isoladas, mas não sozinhas, no sentido de aumentar a conscientização e ajuda das autoridades locais e de todos nós com relação a esse problema. Inclusive, a Natura &Co, através das suas 4 marcas, fizemos uma carta para vários governos do mundo, através, inclusive, da ONU, para que a gente possa realmente trazer isso de uma maneira muito, muito clara e dizer para essas mulheres que a gente quer ajudar e está bastante empenhado no que pudermos fazer para minimizar esse impacto cruel, na verdade, que esse isolamento traz através dessa consequência de aumento da violência doméstica. Roberto, olhando agora de novo para o business, depois de Body Shop, Avon, tem mais alguma empresa no radar da Natura? Paradoxalmente, essa crise pode abrir oportunidade e ser um momento bom para ir às compras? Eu diria que a gente está com as mãos bastante cheias agora, no sentido de poder não só lidar com essa crise, mas seguir com a integração da Avon. O que a gente quer nesse primeiro momento é que essa integração da Avon tenha tanto sucesso que temos tido com a integração da The Body Shop. E foi uma aquisição ainda relativamente recente, aquisição de 2017, setembro de 2017, e a gente está muito feliz, tanto com a The Body Shop, com a integração da The Body Shop, quanto com a ISO, que também continua com uma performance bastante positiva. Então, a nossa primeira prioridade agora, Raquel, é poder navegar durante essa pandemia, cuidar das nossas pessoas, cuidar dos nossos colaboradores, da nossa rede, essa é a primeira prioridade. Cuidar aí das comunidades, da sociedade que a gente opera, trabalhando aí, doando produtos, trabalhando e nos engajando nessas discussões através de, talvez, uma sociedade mais sustentável e trabalhando para que haja circularidade da economia, para que as consultoras, revendedoras e os nossos negócios de loja possam continuar tendo sucesso durante esse período. Então, eu diria que essas prioridades para nós são muito claras nesse momento, vamos continuar
bastante focados e determinados. Para frente, podem surgir outras oportunidades. A gente sempre vai olhar, porque é nossa responsabilidade como um grupo global agora, de olhar, mas claramente as nossas prioridades são essas, ajudar aí nesse momento, passar por essa pandemia e fazer com que essa integração da Avon tenha bastante. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço aqui ao Roberto Marques, CEO da Natura, pela sua presença no CNN Líderes. Roberto, muito obrigada. Obrigado, Raquel. Boa sorte, fiquem bem. A gente vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar no www.cnnbrasil.com.br. Se preferir, acesse o canal da CNN Brasil no YouTube. Depois, é só clicar nos vídeos do CNN Líderes. E você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!